Boa noite, seja bem-vinda, PV Dana, tudo bem? Obrigado por estar aqui presente, viu? Geralmente, nas lives que eu costumo fazer, eu peço para o pessoal esperando um pouquinho, uns 5 minutinhos de tolerância para a gente começar. E hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema interessante, sobre luto, né? Como lidar com luto e tudo, né? Se você já quiser ir compartilhando essa live, clica nessa setinha que fica embaixo ali, compartilha com alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar com esse tema, né? Nós vamos falar hoje sobre luto, como lidar com luto, né? Formas de você conviver com essa perca de alguma coisa, de alguém, né? Então, enquanto o pessoal vai chegando, né? Quero dar alguns pequenos avisos e solicitar vocês compartilhar essa live, né? Quero pedir desculpas pela forma que eu estou agora. Eu estou bem amarelo, uma luz muito forte em mim. Eu estou aprendendo a ajustar algumas coisas aqui. Eu queria que vocês me dessem o feedback com relação ao áudio, com relação ao vídeo, para ver se está tudo ok. Se tiver que ajustar alguma coisa, a gente ajusta também. E prometo a vocês que eu vou voltar a fazer o Gulliver Notícias. Eu tô parecendo Simpsons mesmo, é bem amarelo. Quando eu sorrio, nem parece que... Enfim, meus dentes nem saem direito. Muito engraçado. Boa noite, Narcerink, Ana. Então, voltando a falar, eu vou voltar a fazer o Gulliver Holmes Notícias de novo. E essa semana não tive tempo, eu tive uns probleminhas aí com relação a essa questão de publicar as notícias relacionadas à psicologia, notícias relacionadas à prevenção em saúde mental, essas coisas assim. Mas eu prometo a vocês que vou publicar no Stories a partir de semana que vem agora, né? E fiquem atentos. Vai ter algumas enquetes bem interessantes também para vocês, né? Vai ser bem legal mesmo, pessoal, vai ser bem legal. Vão compartilhando a live mais uma vez, manda aí para alguma pessoa que você sabe que está precisando aprender a lidar com perca, com luto. Vou falar um pouco sobre depressão também nessa live de hoje. E tá bem legal, assim, vou falar a respeito de algumas coisas relacionadas a apego, desapego, né? Então tem tudo isso pra gente poder conversar hoje, né? Esperar mais uns 2 minutinhos pro pessoal ir entrando e a gente vai começar, tá bom? O tema da semana que vem, provavelmente, eu recebi alguns pedidos. Semana que vem, algumas pessoas me pediram para falar um pouco sobre depressão. Como hoje eu vou falar sobre luto, eu acho que eu vou fazer o tema de depressão semana que vem. Por quê? Como a gente vai falar um pouco sobre perdas e tal, para fazer um encadeamento de assunto, né, de raciocínio, eu acho que é um tema interessante de ser feito, né? Semana que vem, o tema da semana que vem vai ser sobre depressão, tá bom? Então vamos lá, né? Chega de enrolação, chega de ficar passando avisos enquanto a gente vai fazendo os minutinhos de tolerância. Então vamos começar. Bom, primeiro ponto que eu queria questionar vocês é com relação ao tema de luto, né? O que é o luto, né? A gente precisa começar conceituando o que é o luto e por que a gente faz luto, né? Porque o luto é um processo interno com o qual a gente faz um movimento emocional interior, e aí usamos essa terminologia, porque fazemos luto, né? Então, primeiro ponto, eu preciso refletir com vocês com relação à criação de vínculos. Isso é muito importante. Porque vínculo é todo tipo de energia emocional, sentimentos que eu deposito, que eu direciono para alguém, e nesse movimento meu interior, que eu dispendio minha energia para dar algum tipo de sentimento para alguém, ali eu crio um vínculo, né? Eu preciso falar de vínculo emocional. Então,
todo tipo de pessoa com o qual eu nutro um sentimento positivo para com relação a essa pessoa, eu tendo a criar um vínculo com relação a ela. No processo do luto, eu tenho o rompimento desse vínculo. Ou seja, alguma coisa acontece e especificamente, geralmente é morte, que eu rompo esse vínculo, né? Obviamente. Só que o processo do rompimento do vínculo é que pode vir acompanhado de algumas dificuldades para aquelas pessoas que não conseguem muito bem lidar com a perca, né? Lidar com a perca. Então, vamos conceituar de fato agora. O que é o luto? Luto, ele faz referência a um estresse diante de uma perda e que trata-se de um conjunto de comportamentos públicos, ou seja, aquilo que eu vejo, e comportamento privado, que só a pessoa tem acesso, que envolve, preste atenção, a perda de diversas fontes de prazer. Então, o luto, ele nem sempre está somente relacionado à morte de uma pessoa. Às vezes, um indivíduo pode fazer luto com relação a um objeto, pode fazer luto com relação, no caso, a uma casa, pode fazer luto com relação ao emprego, pode fazer luto com relação a uma amizade, pode fazer luto com relação a um processo de término de relacionamento. Então, isso engloba outras áreas, não só luto de perda física mesmo, né? Assim, uma perda um pouco mais de vida mesmo, né? Então, nesse ponto, o luto envolve um estresse diante de uma perca de fonte de prazer. Isso eu preciso estar firme e bem claro na minha cabeça, tá? Então, quando criança e adulto, é muito comum, muito natural a gente viver algumas perdas. Quais são elas? Por exemplo, quando muito pequenininho, a gente tem a interrupção do leite materno. Quando a gente está mais velho um pouquinho, a gente perde um amiguinho que vai morar longe. Quando a gente tem um animal de estimação que ele morre, a gente perde esse animalzinho. Quando a gente tem lá um amor, desilusão amorosa, às vezes eu posso sofrer algum processo de adoecimento físico ou psicológico. Então eu tenho lá as percas das funções físicas ou psicológicas, isso envolve um luto. A separação de um casal, né? A morte de um parente. Então qualquer perda ela pode envolver o luto. Então, o estudo da morte e do luto, ele envolve processos psicológicos básicos, como por exemplo, a memória, a percepção, no qual eu vou usar um pouco dos meus órgãos dos sentidos, né? E os estados emocionais. Eu vou depender desses 3 pontos básicos: memória, percepção e estados emocionais, que eles vão dever ser analisados como qualquer outro tipo de comportamento. Oi mãe, seja bem-vinda. Então, quando eu preciso entender um pouco mais sobre esse luto, mais uma vez, para ficar bem fixado, eu vou precisar ter na minha cabeça que luto envolve memória, percepção e estados emocionais. Tá. Então, primeiro ponto, a morte, especificamente falando de perca da vida, né? Ele é um evento natural e o rompimento de vínculos também. Então, quando eu preciso entender o que está acontecendo, por que eu estou com dificuldade para superar um luto, seja ele de percas materiais ou percas de pessoas, né? Eu preciso entender o seguinte: eu fico diante dessa perca, dessa morte, com um desconforto. Eu fico com incertezas e também temores. E essa situação, ela pode me modificar negativamente por conta disso. E claro, no meu ambiente, na minha vida, essa situação também está ficando negativa para eu entrar em contato com ela, para eu ter que conviver com ela. Então a morte e o rompimento de vínculo, naturalmente, sem a gente fazer força nenhuma, traz desconforto, incertezas e temores, apesar de ser um evento natural e que faz parte da vida. A gente não é, entre aspas, acostumado a lidar com isso. Nós também podemos falar um pouco sobre morte simbólica. O que significa isso? Por exemplo, se a gente está lá saudável, né? E aí acontece alguma doença grave ou eu adquiro uma deficiência. Isso não é uma morte concreta da minha vida. Eu me mantenho vivo,
Porém, eu posso estar com a morte simbólica, que é a perca da situação idealizada. Aquilo que eu imaginava, que eu criei de expectativa que deveria ser na minha vida, e aquilo acabou me deixando sem aquilo que eu queria, né? A situação aconteceu de uma outra forma, sei lá. E é como se fosse uma morte. Às vezes eu me entristeço, eu fico chateado e tal, por conta da situação não ter acontecido do jeito que eu gostaria. E isso é o que a gente chama de morte simbólica, né? Então eu preciso entender isso aí, porque esse processo todo me envolve eu saber lidar com percas e com luto, né? O pessoal vai me dando feedback do áudio do vídeo, por favor, tá? Se estiver travando, alguma coisa ruim assim, vocês me avisam. Então, beleza. Então, se eu estou refletindo a respeito disso, né, de morte, percas e tal, eu preciso entender também uma característica cultural. Como assim? Nós ocidentais, não sei por qual motivo, talvez por influência cristã, não sei, nós tendemos a sofrer mais do que o pessoal de outra cultura, de uma outra religião ou de um outro país, inclusive. O pessoal oriental, eu acho que especificamente talvez na Índia, não sei especificamente onde, eu esqueci agora, eles em vez de chorar a morte de alguém, eles celebram, eles festejam, né? Eu achei engraçado que esses dias atrás, eu acho que foi no Instagram do Padre Fábio de Mello, enfim, tem um videozinho que ele publicou lá, falando sobre isso, assim, que tava tendo um velório e o pessoal lá muito alegre mesmo, e dançando e cantando e fazendo muita festa mesmo, né? Aí ele colocou uma legenda lá que eu não lembro direito qual, não sei se era assim, ainda bem que ela morreu, ou então minha sogra morreu, ou então alguma coisa assim, se não for para ter um velório desse jeito eu nem quero, entendeu? Ele colocou uma legenda lá qualquer, mas representa exatamente isso que eu estou falando agora. Ou seja, algumas culturas elas não sofrem tanto quando o indivíduo morre, porque o entendimento deles é muito mais elaborado. Olha que engraçado. O entendimento deles é o seguinte: depois que a pessoa morre, nessas culturas, eles acreditam na vida pós-morte. De fato, eles acreditam mesmo. E eles celebram porque eles têm convicção que lá no outro lugar onde o indivíduo vai estar, a alma, o espírito do indivíduo vai estar, ele vai estar muito melhor. E é uma convicção muito forte mesmo, é como se o indivíduo tivesse purificado e alguma coisa nesse sentido, né? E eles celebram, eles ficam felizes, assim, por conta dessa passagem, dessa elevação espiritual, enfim. E o engraçado é isso. Mas nós do lado de cá não, a gente sofre pelo apego, né? Em virtude da criação do vínculo, a gente fica sofrendo o processo de não ter mais aquela pessoa para satisfazer-me emocionalmente, né? É até um pouco de egoísmo da nossa parte também, né? E dentro do processo do luto, né, por mais que já seja bem comum, isso que eu vou falar agora já está praticamente dentro da sabedoria popular, já faz parte um pouco da linguagem senso comum, né? O luto tem algumas fases, que é importante a gente refletir sobre as fases do luto, né? Que são basicamente 5. Né? A primeira delas é a negação, ou seja, é quando a pessoa nega a ocorrência da morte ou da perca do vínculo. E ela não acredita que a pessoa amada, ou querida, ou familiar, ele está de fato morta, ou que o rompimento de algum vínculo importante aconteceu. É a negação, não aceita. A pessoa reluta, fala que não é possível, enfim, se desespera, tem uma série de atitudes relacionadas a isso. Essa é a primeira, a negação. A segunda fase do luto é a fase marcada da raiva, né? É a fase marcada por sentimentos de revolta, né, e ressentimento. E é muito comum atribuir a causa ou a culpa para alguém. Porque aconteceu algo que a pessoa não queria que acontecesse, e por causa disso ela fica com muita raiva, a pessoa fica com muita raiva. E ela direciona essa raiva para alguém para tentar achar um culpado por ter acontecido esse rompimento do vínculo, ou perca de um bem, ou perca de um ente querido, para tentar se aliviar um pouco dessa sensação ruim de raiva, né? A gente costuma fazer isso. Essa é a segunda fase. A terceira fase é a fase da barganha,
Ou seja, é aquela tentativa, é aquela espécie de negociação, né, que possa mudar ou evitar aquela perca. Nessa fase, é muito comum o apelo a entidades divinas, né, ou quaisquer crenças por meio de pactos, promessas. Não estou negando que às vezes isso surta efeito, tá, pessoal? Não estou querendo questionar a fé de ninguém, muito pelo contrário. A fase da barganha, ela faz parte do processo natural de aceitação do luto, né? De elaborar o luto, que a gente chama. Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha que deixar de ter fé ou alguma coisa assim, né? E nesse ponto é comum essa religiosidade falar mais alto. A quarta fase é a fase da depressão. A fase da depressão, ela tem muita tristeza, muito choro, muita introspecção, muito olhar para dentro de si, muito isolamento social, né, das pessoas, não quer falar com ninguém, não quer sair de casa, não quer trabalhar, não quer tomar banho, não quer estudar, não quer fazer nada. É a fase da depressão. Essa fase é uma fase perigosa, porque quando o indivíduo tem essa dificuldade de continuar seguindo a vida, é muito comum se instalar mesmo nessa fase uma psicopatologia, a depressão em si, que alguns indivíduos precisam até de uma ajuda medicamentosa, um acompanhamento mais de perto. Às vezes nessa fase muitos podem pensar em suicídio por conta disso, né? Fala que a vida perdeu sentido, sem a pessoa falecida, ou sem o bem, ou sem o emprego, a vida não vai ter mais solução, e cria uma série de cenários catastróficos na cabeça. E essa fase ela tem que ser olhada muito de perto, porque se a gente não ter cuidado, não ter zelo com essa pessoa, a gente pode fazer com que essa pessoa, né, enfim, passe por situações bem complicadas e tensas ali. E a quinta e última fase, que é a fase da aceitação. Essa fase é boa, porque é o período em que a pessoa deixa de lutar contra a morte e ela aceita, facilitando assim o enfrentamento e a finitude da vida, porque a vida chega num limite que não dá, né? Tá tendo até uma modinha recente, né, de que você baixa um aplicativo e você consegue visualizar você mesmo quando velho, né? Aí seu rosto fica todo envelhecido e tal. E esse aplicativozinho faz a gente pensar um pouco sobre isso, né? Como é que eu vou ser quando eu tiver, sei lá, 80, 70 anos de idade, né? Como é que vai estar a minha vida? Como é que vai estar as coisas? E nessa fase de vida, enfim, mais avançada, é frequente também o pensamento de, nossa, e se eu morrer? E se eu, né? Alguma coisa nesse sentido. Então o luto tem disso tudo, né? Para a gente poder entender que é um fenômeno que a gente não consegue evitar naturalmente, né? Eu estou falando da morte natural, tá, gente? Não é morte provocada, não. A morte natural. Então, nesse ponto, a aceitação é quando o indivíduo deixa as coisas acontecerem ao natural. Ela entende que não tem como mais ela fazer nada e ela vai começando a deixar as coisas do jeito que está. Ela não vai gastando energia mais interior para querer fazer voltar no tempo, mudar alguma coisa dentro daquilo que ela sabe que não pode mudar, mas ela fica gastando aquela energia por dentro ali, chorando, enfim. E nesse ponto, isso é a fase natural, né? São as 5 fases naturais do luto. Agora tem um outro tipo de luto que a gente chama de luto patológico. O que significa isso? Que é um luto complicado, né? Quando a gente fala da intensificação dos processos presentes no luto normal, com relação àquelas 5 fases que são normais acontecer, a gente precisa pensar na questão do tempo dessa intensificação dessas realidades aí de sofrimento e também quais são os sintomas, ou seja, o que a pessoa tem sentido diante do processo de perca, né? Se é muita raiva, se é muita tristeza, se é revolta com tudo, se é muito pensamento negativo, pensamento pessimista, tendência suicida, né? Enfim, o que é que está acontecendo? Avaliando a intensificação desses processos presentes no luto, a gente pode tender a pensar no luto patológico dependendo do tempo com o qual o indivíduo sofre isso tudo.
Geralmente, né, tem um prazo específico para esse luto não ser considerado patológico, né? Por exemplo, quando alguém perde um ente querido por uma morte natural, é extremamente normal no primeiro ano do falecimento da pessoa, quem estiver vivo ainda relembrar. Por quê? Quando o indivíduo falece, ele vai ser a primeira vez que a família e as outras pessoas vão passar um ano inteiro comemorando aniversário, né, entre aspas, aniversário, data de casamento, data de aniversários, né, enfim, datas comemorativas, quer dizer, eventos específicos sociais, sem a presença daquela pessoa que faleceu. Então, nesse primeiro ano, a gente fala que é muito normal, é muito comum a pessoa sofrer mesmo. Porque ela vai ela vai viver o ano, todas as coisas que acontecem naturalmente, sem a presença de alguém. Isso tem um impacto, e é um impacto natural. Não adianta todo mundo falar assim, agora perdi não sei quem. Não, agora eu estou feliz, tem que ficar feliz. Não, até a psiquiatria exagera um pouco dentro dessa questão do luto, às vezes, né, por achar que o indivíduo já está entrando em depressão e já entra com medicação, já dopa o indivíduo, e às vezes não precisa. Eu publiquei no stories meu aqui, não sei se eu até gravei um vídeo desses também, falando sobre a importância do chorar, né? Chorar faz bem para a saúde. É quando você consegue liberar, através das glândulas lacrimais, e ativar no seu cérebro lá um mecanismo que alivia o estresse físico, corporal. É natural chorar. Então, perante a dor, chora a dor. É importante colocar essa dor para fora, né? Para não ter que se anestesiar, porque o indivíduo, quando ele se dopa de medicamento, né, ele acaba que não vive essa dor, ele precisa viver essa dor, né, para elaborar o processo do luto, para chegar no processo de aceitação. É muita dor, são muitas lembranças, eu concordo, de fato são mesmo. Só que esse processo, ele tem que acontecer, como assim, no caso das mulheres, né, como se fosse um parto, né? Natural. Tem todas as dores, mas o benefício vem logo em seguida. Tanto é que quando as mulheres conseguem um parto natural, a recuperação é muito mais rápida, né? E o processo artificial, que é um parto cesárea, demora muito para poder recuperar, mais de 15 dias. E a mesma coisa com relação ao processo emocional. Quando se vive de uma forma mais natural, chorando as dores, né, colocando para fora isso tudo, é mais fácil o indivíduo superar conforme o tempo for passando, né? Então, nesse primeiro ano de perca, né, o indivíduo ele vai começando a perceber que ele vai precisar continuar vivendo a vida, né? E aí a gente precisa entender se ele está passando por um processo de luto patológico, ou seja, não consegue mesmo superar essa perca. A gente precisa pensar se ele está conseguindo reorganizar sua vida ou não, se ele está conseguindo construir novos projetos para o futuro ou não, porque se o indivíduo não estiver conseguindo, a gente precisa pensar em uma forma de ajudar essa pessoa. Essa pessoa pode estar passando por um processo de luto patológico, né? Não só relacionado a pessoas, né? Também relacionado a outras coisas ou estado de vida, de saúde, alguma coisa assim. Só que dentro desse processo do luto, a gente precisa fazer uma diferenciação com relação à depressão, né? Por quê? Luto, ele é diferente de tristeza e é diferente de depressão. Entre o luto e a depressão, existe o elemento comum que é a tristeza. A pessoa, quando está em luto, ela está triste. A pessoa, quando tem depressão, ela também está triste. Porque a tristeza, ela geralmente se relaciona com a perda das fontes de prazer. Toda pessoa, quando se entristece, isso quer dizer de que ela está perdendo fontes de prazer, né? Prazer qualquer, não é só prazer sexual não, prazer qualquer. Então, nesse ponto, é importante as pessoas entenderem essa diferença. Luto, tristeza e depressão, tá? Tristeza faz parte do processo de luto,
né? Mas isso não quer dizer que se a pessoa estar triste, ela está depressiva, né? Mas pode entrar em depressão, claro. Tá, bom, dentro do processo do luto, alguns autores costumam falar o seguinte, é comum alguns períodos que a pessoa está lá passando por o processo do luto, né? 4 meses, 1 ano, 2 anos, né? Mas é um senso mais comum falar que em torno de 1 ano, pelo menos, o indivíduo vive um processo de luto com a ausência do morto, né? Da pessoa específica lá, enfim. E é ali que ele vai viver todas as datas importantes, comemorativas e tal, do ano. Então, até 1 ano é o limite máximo, no máximo estourando 2 anos, o indivíduo sofrer pela perca do ente querido. É comum, é normal isso. A pessoa pode sofrer, não tem problema, pode chorar, não tem problema. Entre 1 ano e 2 anos é o que a gente chama de luto normal. A pessoa vive a ausência do morto normalmente. Agora, passou disso e o indivíduo ainda continua sofrendo pelo processo, de uma forma muito intensa, é necessário olhar com mais detalhe, mais calma com relação a tudo isso, né? Porque pode ser indício de alguma outra coisa, algum outro problema. Então, nesse ponto, a gente precisa desenvolver algumas pequenas estratégias para a gente conseguir superar um pouco desse luto, né? Claro. A primeira delas é a aceitação. Eu preciso aceitar a realidade da perda. Quando a gente fala de aceitar a realidade da perda, não é falar assim, tá, morreu, tá, beleza, agora vamos lá fazer outra coisa. Não, não é isso. Envolver a aceitação é mais ou menos assim. Eu costumo fazer uma comparação seguinte. Quando eu preciso aceitar uma morte ou aceitar alguma coisa, não sei, eu preciso não querer investir energia para poder mudar aquela realidade que não muda. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma mesa toda cheia de objetos lá, meus papéis, livros e computador e tal, não sei o que. Chega uma pessoa e fala assim, nossa, mas que mesa bagunçada. Não, peraí, vamos organizar isso aqui. Aí ela pega, mexe, coloca um papel aqui, outro ali e tal, não sei o que, não sei o que. Quando a pessoa faz isso nesses objetos, a pessoa não está aceitando a realidade da mesa estar naquela conformidade do jeito que ela estava vendo. O que ela faz? Ela vai lá mexer nas coisas para poder alterar aquela realidade que ela está vendo. Isso significa o quê? Que ela não está aceitando. O indivíduo que viu a mesa como estava lá, não estava aceitando, ele foi lá mexer. E mudou tudo que tinha lá. Agora, quando eu pego e falo assim, nossa, essa mesa está bagunçada, mas não vou mexer com ela não, deixa ela aí. Quando eu faço esse movimento de falar assim, deixa aí, não vou precisar mexer, isso me faz entender que eu estou aceitando a coisa como ela é de fato. Eu não preciso mexer mais na realidade para querer alterar aquilo que está acontecendo. Deixar do jeito que está. Isso é aceitação, né? E a primeira tarefa para a gente conseguir superar essa perca, né, lidar melhor com o luto, é aceitar isso, a realidade da perda. É a primeira tarefinha, a primeira estratégia. Segunda estratégia é a gente processar essa dor do luto. É aí que vem. Eu preciso dar um espaço para a dor. Olha que coisa estranha isso, né? Eu preciso dar um espaço para a dor. Como assim? Em outras palavras, eu entrar em contato com a situação dolorosa e não me esquivar é importante. E principalmente colocar essa dor para fora, não é ficar guardando isso não, né? Chorar, claro que sem desespero, né? Chorar o que eu tenho que chorar, falar sobre o que eu tiver que falar, comentar da saudade, comentar das coisas que eu lembre, de quando a pessoa estava viva, ou então de quando eu tinha um emprego específico e tal, ou então quando eu tinha um bem específico que eu perdi. Falar sobre às vezes ajuda a elaborar o processo do luto. Eu preciso dar um espaço para essa dor, para eu ir entendendo algumas coisas, né? Só que nessa fase, o que é comum? Quando a dor vem, a gente quer esquivar por meio da evitação.
das lembranças, dos objetos, a gente usa drogas, né? Algumas pessoas, drogas assim, medicamentos, tá? Enfim. E busca mecanismos de fuga para poder não entrar em contato com a dor. Por isso que muita gente desenvolve vícios, né? Nessa fase também. Então, nesse ponto, a segunda tarefa é dar espaço para essa dor. Eu preciso fazer isso. Terceira tarefa, eu preciso ir criando um jeito de ajustar-me ao mundo sem a pessoa morta. O que isso envolve? Eu fazer ajustes internos, eu na minha cabeça, né? Criar ali uma forma, falar, não, agora tal dia eu tenho que fazer tal coisa e tal. Voltar para a rotina mesmo, dentro da minha dificuldade. Apesar de eu estar triste, eu não me rendo à tristeza mais, né? Eu preciso fazer ajustes externos, ou seja, o que eu preciso mudar externamente? Eu preciso, sei lá, guardar alguns objetos que me lembrem uma pessoa para não ficar sofrendo por aquilo, né? E fazer alguns ajustes espirituais, caso a pessoa tenha alguma fé. Frequentar um pouco mais a igreja, ou então algum centro, não sei, espírita, alguma coisa assim, para poder a pessoa se conectar com aquilo que ela considera mais importante no aspecto espiritual. Esses ajustes, eles vão auxiliando no processo de equilíbrio que todo ser humano precisa ter. Claro, eu fico movimentando as mãos assim, porque é um processo que não pode ser assim, né? Isso aqui é aquele desequilíbrio muito intenso, as oscilações muito intensas, né? O processo de equilíbrio é como se fosse o bater do coração ali, né? Tem que ter um equilíbriozinho, hora tá mais bem, hora não tá tanto e tal, enfim. A pessoa vai ficando ali tranquila, né? Essa é a terceira tarefa, ajustar internamente, externamente e espiritualmente. Quarta tarefa, a pessoa precisa encontrar uma conexão duradoura com a pessoa morta em meio ao início de uma nova vida. Como assim? Alguns indivíduos, quando perdem alguém, eles passam a desenvolver uma filosofia para poder sempre se lembrar da pessoa de uma forma carinhosa. Algumas pessoas artistas, né, que já perderam alguém que era muito caro para eles. Eu não sei se a Glória Pérez fez isso, me veio ela na cabeça agora, mas não estou lembrando ao certo, de ajudar uma pessoa. Eu acho que alguém relacionado ao Chico Anísio também fez isso, como se fosse o filho adotivo dele fez isso, que era o polícia lá, seu polícia da escolinha do professor Raimundo. Ele criou um memorial ao pai, né, ao pai adotivo. Então, às vezes é muito comum isso acontecer. A pessoa ela cria uma conexão duradoura para poder se manter em contato com aquela memória da pessoa morta, mas de uma forma saudável, né, para dar início a uma nova vida. É muito comum também alguns indivíduos desenvolverem projetos sociais para poder auxiliar outras pessoas que passaram por algum processo muito difícil de perca de alguma coisa, de alguém, né? Alguns criam ONGs, né? Enfim. Então essa seria a quarta tarefa, o indivíduo buscar um início de uma nova vida de alguma maneira, seja se relacionando com a perca do ente querido ou não, tá? Eu quero pedir desculpa se eu ficar repetindo muito, mas é porque na minha cabeça aprendizado envolve repetição, então eu repito várias vezes a mesma coisa para ficar bem fixado na cabeça da gente. E essas seriam 4 estratégias básicas. Deixa eu voltar aqui só para a gente poder rever, né? Primeira delas, aceitar a realidade da perda, né? Segunda tarefa, dar um espaço para a dor perante a perca, porque eu preciso colocar essa dor para fora, eu preciso não guardar a dor, eu preciso chorar essa dor, né? Muita gente fala, não chora não, então não deixa a pessoa chorar, nunca falem isso para alguém que tem luto, deixa a pessoa se expressar emocionalmente, né? Essa é a segunda tarefa de estratégia para lidar com o luto, né? A terceira tarefa, ajustar-se ao mundo sem a pessoa morta, né? Ou seja, fazer os ajustes internos, ajustes externos e ajustes espirituais. É a terceira tarefa. E a quarta tarefa é encontrar uma conexão duradoura com a pessoa morta
em início de uma nova vida, para o início de uma nova vida. E nesse processo, o indivíduo vai criando novos padrões de vida, ou seja, vai ressignificando as relações, ressignificando a vida, ressignificando os sentimentos que tem para com aqueles que ainda estão vivos, né? Principalmente. E aí nesse processo todo, o que a gente tem que entender? Lembra que eu falei que o processo do luto envolve memória, né? Pensamentos e sentimentos, né? Os processos cognitivos, né? Como a memória, atenção, percepção, eles ficam envolvidos nesse processo de compreensão desses acontecimentos negativos, sejam eles positivos ou não, né? Então, é muito comum a pessoa ficar muito tempo lá gastando energia cerebral para lembrar das coisas. Ou seja, quando eu lembro, a coisa não está mais aqui comigo, eu não posso pegar mais. Só que eu fico lá conectado com um vínculo afetivo, às vezes por uma semelhança de um lugar que a pessoa gostava de ir, eu me lembro daquilo e fico lá conectado e fico na memória um tempão, né? Então é muito comum alguém que está no processo de luto viver sobre emoção, sobre lembrança, ficar sobre efeito da memória, que a gente chama, né? É muito comum, então tem que ter paciência com relação à pessoa que está assim. E nesse processo é você saber deixar o indivíduo se expressar emocionalmente. É importante isso, né? A negação da emoção é um problema, né? Que isso aí seria uma forma do indivíduo saber o que fazer, né? Com relação a esse processo de luto. Então, se a pessoa está lá não querendo expressar que está sofrendo, né? Não está querendo chorar e tal, isso aí pode ser um indicativo de alguma coisa que ela está querendo fugir de uma sensação que ela não gosta muito de sentir. Cada um tem a sua característica de como que lida com os eventos, né? De perca, de sofrimento e tal, mas perante uma perca significativa é importante essa expressão de sentimento, né? Então, mais uma vez, para ficar bem evidente, a expressão emocional ela é crucial para poder você conseguir superar esse luto, ressignificar a sua vida e criar um novo estilo de viver, ou criar novos caminhos, uma nova estrutura de vida, né? E nesse processo, às vezes, alguns indivíduos eles buscam ajuda mesmo na psicoterapia, alguns grupos de enlutados, né? Eu acho que o Hospital Araújo Jorge aqui em Goiânia, ele tem um grupo para enlutados, né? Assim, pessoas que perderam entes queridos e que faz um acompanhamento pós-morte, né? Pós-morte do paciente. Isso ajuda, né? Às vezes são algumas reflexões, uma acolhida que se faz ali para ajudar a família a superar esse processo de perca, né? Agora, com relação à perca de coisas materiais ou alguma coisa nesse sentido, não tem muita coisa para ser feita, a não ser o indivíduo buscar uma ajuda de alguém que ele considere competente para fazer ele lidar melhor com esses eventos negativos de perca, né? Seja emprego, seja coisas, enfim, seja relacionamento, né? E a espiritualidade, que é a forma do indivíduo se conectar com o divino, né? Com aquilo que é sobrenatural, para quem tem, obviamente, né? Para quem tem espiritualidade, isso é importante. Então, no processo do luto, você conseguir se conectar com a sua fé, com sua crença, faz um impacto muito forte, muito forte. Tem até estudos que comprovam isso, de que as pessoas, quando elas têm uma fé, elas lidam melhor com certos fenômenos de perca ou com alguns tipos de adversidades que a vida traz. A fé causa isso. E nesse ponto também praticar, né, a espiritualidade é fundamental. E seria basicamente isso o nosso processo de luto, né? Nosso processo de saber elaborar e lidar com o luto, né? Já foram aí 40 minutos de live, né? As nossas lives eu vou tentar fazer elas um pouco menos duradouras do que 1 hora, porque senão fica muito cansativo. E gostaria que vocês fizessem perguntas agora, para a gente poder conversar um pouco sobre ainda, né, processo do luto. Se vocês tiverem perguntas, é claro, né? Enquanto vocês vão pensando nas perguntas, queria só reforçar os avisos do início.
Essa semana eu vou voltar com o Gulliver Holmes Notícias. Eu parei porque, enfim, estava organizando algumas coisas e agora eu vou ter tempo de fato para fazer. Gostaria também de avisar que o tema da live da semana que vem vai ser sobre depressão. Vou falar sobre depressão. Algumas pessoas têm me pedido, seja pelo direct no Instagram, seja pelo YouTube, que às vezes eu publico também alguns vídeos lá no YouTube, e as pessoas têm me pedido para eu falar sobre depressão. E eu vou falar semana que vem, domingo que vem à noite, 20 horas, o tema da live é depressão. Então, para você que conhece uma pessoa que está precisando aprender um pouco mais sobre depressão, chame essa pessoa para estar presente semana que vem. A minha mãe linda comentou aí, ó. Quando tiver muitas saudades, pode ir ao cemitério? Claro que pode. Quem tem esse hábito, né, de ir ao cemitério, enfim, não tem problema nenhum. É uma forma da pessoa se conectar com aquele indivíduo que faleceu, né? Isso é muito comum acontecer, não tem problema nenhum não. Se isso faz a pessoa se sentir melhor, se isso ajuda no processo dela ficar mais alegre, então não tem problema, pode sim. O professor Denis diz aí, estou em depressão, fiquei assim depois da morte da minha esposa. Ô professor, sinto muito, viu? Sinto muito mesmo. Estou comentando aqui que semana que vem eu vou fazer uma live sobre isso, viu? Sobre esse tema da depressão. Eu vou deixar a live salva, eu vejo que o senhor entrou depois. Dá uma olhada na live toda, eu vou deixar ela salva aqui, o senhor revisa desde o início. Falei muita coisa importante para o processo de superação de luto, né? E aí, como o senhor chegou no final quase, perdeu algumas coisas, mas eu vou deixar a live salva, o senhor dá uma olhada lá depois, tá bom? E semana que vem quero o senhor aqui de novo para a gente poder falar sobre isso, tá bom? Mais uma pergunta. Quando não se sente nada com a perda de um ente querido, quando não faz a menor falta, isso é um distúrbio? Algum tipo de psicopatia? Olha, Antônio, a sua pergunta é interessante. Assim, o luto, né? Eu comecei a live lá no comecinho falando sobre o vínculo, né? O processo de sofrer pela perca de alguém tem uma ligação muito forte com o tipo de vínculo que existia entre você e a pessoa. Se o vínculo não era um vínculo profundo, muito forte, às vezes a gente não chora, às vezes a gente não sofre tanto. Agora, se existe um vínculo profundo, alguma coisa assim, isso pode ser sinal de alguma coisa aí que ou você está negando o sentimento aí, não está querendo colocar para fora e tal, ou realmente pode ser algum outro problema, algum outro distúrbio que necessita de um aprofundamento maior perante a visão de um profissional para olhar isso aí. Então, que fique bem claro isso. Nem sempre a gente vai sofrer muito pela perca de alguém. Às vezes é normal a gente ficar triste, mas não chorar. Às vezes, né, enfim, não é comum, mas reforçando, depende do vínculo que existia entre você e a pessoa que você perdeu, tá? E seria mais ou menos isso, tá bom? Bom, pessoal, já foram 45 minutos de live. Eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer muito mesmo a presença de vocês. Vocês são muito gente boa comigo. Estão sempre aqui me prestigiando. Eu agradeço muito pelo carinho, pela participação de todo mundo. Tá bom? Vou continuar firme e forte nesse processo aí de falar sobre algumas realidades de vida que podem desencadear psicopatologias e também coisas que a gente pode fazer com relação à prevenção em saúde mental, tá bom? É importante falar sobre prevenção, muito importante mesmo. E aí na semana que vem, reforçando o convite, tema da live, depressão, como lidar, como superar, o que né? Entender um pouco melhor sobre isso, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês, pessoal, muito obrigado mesmo, um abraço e até mais.